Você tem 14 anos. Ainda está tentando entender quem é, o que quer da vida e por que o mundo parece tão confuso. Tudo é meio estranho. As amizades, a escola, o futuro. Mas numa noite qualquer, enquanto todo mundo dorme, você está deitado rolando a tela do celular. Até que um vídeo aparece. E se a vida não tiver sentido? Você hesita por um segundo, mas por algum motivo decide clicar. E é nesse instante que tudo muda. A voz do vídeo fala de coisas que você nunca tinha parado para pensar. Existência, liberdade, tempo, moral, amor, verdade. São palavras que soam distantes, mas de repente fazem sentido. Você sente algo diferente, uma sensação estranha de que está acordando de um longo sono. Pela primeira vez você se pergunta, por que eu estou vivo? O que significa ser livre? Será que o que eu sinto é realmente meu? Ou só o que o mundo quer que eu sinta? E é aí que tudo começa. A filosofia nasce exatamente nesse ponto, quando a curiosidade supera o medo de não saber. Não é um assunto de livros antigos. É a arte de olhar para a vida e perceber que existir é uma pergunta disfarçada de rotina. Por trás de toda grande pergunta, existe algo escondido, um mistério humano. A filosofia, na verdade, é a tentativa de decifrar o enigma da própria existência. Quando você começa a pensar sobre o sentido da vida, descobre que muita coisa que acreditava não era sua. Eram ideias que colocaram em você. Opiniões herdadas. Verdades aceitas sem reflexão. E então surge o desconforto. Será que eu realmente acredito nisso? Ou só me ensinaram a repetir? É como olhar no espelho e pela primeira vez perceber que não reconhece completamente quem está ali. Aquele reflexo tem uma história, desejos, medos, mas também carrega perguntas que ninguém pode responder por você. Você entende que pensar é perigoso, porque pensar é se libertar. Quando você entra nesse novo mundo, descobre que os filósofos não concordam em quase nada. Os estoicos dizem que a sabedoria está em aceitar o destino. Os existencialistas afirmam que o destino não existe, somos nós que o criamos. Os niilistas riem e dizem que nada tem sentido. Os humanistas respondem que, mesmo assim, o amor e a consciência dão significado à vida. E no meio disso tudo, você, tentando entender quem está certo. Cada teoria parece fazer sentido, até que surge outra que destrói tudo o que você acreditava. E quanto mais você lê, mais confuso fica. Mas é nesse caos que o pensamento floresce, porque filosofia não é sobre ter respostas, e sim sobre aprender a fazer as perguntas certas. A partir daí, você continua vivendo sua vida. Vai para a escola, ri com os amigos, posta fotos, assiste séries, mas por dentro algo mudou. Você começa a olhar diferente para as coisas. Quando alguém fala sobre felicidade, você se pergunta o que realmente é ser feliz. Quando vê alguém injustiçado, começa a pensar sobre o que é justiça. E quando se apaixona, descobre que o amor é o maior enigma de todos. As pessoas ao seu redor continuam iguais, mas você não. Você agora carrega dentro de si uma inquietação silenciosa. Algo que não te deixa mais aceitar o mundo de olhos fechados. É o nascimento do pensamento filosófico, e ele é lindo, mas também doloroso. Uma noite, você olha para o céu e pensa, as mesmas estrelas que iluminam sua dúvida já brilharam sobre filósofos de 1000 anos atrás. Eles também olharam para cima, buscando respostas. E todos chegaram à mesma constatação. A verdade talvez nunca seja encontrada. E aí surge o paradoxo. Se os maiores pensadores da história nunca chegaram a uma resposta definitiva, então talvez o sentido da filosofia não esteja em achar a verdade, mas em aprender a conviver com a dúvida. Mas então vem outra pergunta. Se não existe resposta, para que continuar buscando? Esse é o momento em que a mente se divide. De um lado, o desejo de entender tudo. Do outro, o medo de perceber que talvez nada possa ser totalmente compreendido. E é nesse abismo que nasce o pensamento mais profundo. Você descobre, então, que pensar é um ato de coragem. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. Você pode até encontrar monstros, mas também descobre portas que nunca tinha visto. A filosofia não é um conjunto de teorias. É uma jornada pessoal. É o caminho entre a ignorância confortável e o conhecimento inquietante. Aos poucos, você percebe que o pensamento humano tem níveis, como se fosse uma escada invisível. O primeiro é a curiosidade, onde tudo começa. O segundo é a dúvida,
onde tudo se rompe. O terceiro é a compreensão, onde você começa a juntar as peças. O quarto é a libertação, quando você aceita o que não pode mudar. E o quinto é a sabedoria, quando você finalmente entende que não precisa de todas as respostas para viver em paz. Mas você ainda está no primeiro degrau. E toda escada, por mais alta que seja, começa com o primeiro passo. Naquela noite, antes de dormir, você apaga a luz e fecha os olhos. Mas uma pergunta ecoa na sua mente, impossível de silenciar. Se nada é certo, como saber o que é real? E bem no fundo, uma voz sussurra. É assim que começa o próximo nível. Essa é apenas a primeira etapa da nossa jornada pelos 5 níveis da filosofia. Um caminho que começa com uma simples pergunta e pode mudar completamente a forma como você vê a vida. Agora me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal. A filosofia não acontece apenas nos livros, ela acontece na vida, nos gestos, nos silêncios, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes. Depois de fazer a primeira pergunta, por que eu estou vivo? Você começa a enxergar filosofia em tudo. Quando acorda, quando come, quando observa o céu pela janela, tudo parece carregar um significado escondido, como se o mundo inteiro fosse um texto esperando para ser lido. É nesse ponto que você descobre o segundo nível da filosofia, a experiência humana. Porque pensar antes de tudo é sentir. O mundo dentro do cotidiano, você já reparou como o tempo muda quando você está feliz? Ou como ele parece não passar quando você está triste? Isso não é só psicologia, é filosofia pura. O filósofo Santo Agostinho dizia: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se alguém me pergunta, já não sei mais. O mesmo vale para a vida. A gente vive, mas raramente entende o que significa viver. Acordar cedo, ir trabalhar, voltar cansado, sonhar com o fim de semana. Tudo parece automático. Mas o que acontece quando você pausa por um instante? Quando olha ao redor e percebe o milagre de simplesmente existir? O cheiro do café, o vento batendo no rosto, o sorriso de alguém na rua. A filosofia mora exatamente aí, nas pequenas experiências que a pressa faz a gente ignorar. A ilusão do controle e a filosofia começa a te mostrar que o ser humano tenta controlar tudo. O tempo, as emoções, os outros, o futuro. Mas quanto mais tentamos controlar, mais percebemos o quanto somos frágeis. A verdade é que a vida é um constante equilíbrio entre o que acontece e o que sentimos sobre o que acontece. A dor não vem só dos fatos, mas das interpretações que damos a eles. Epicteto, o estoico, dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a visão que ele tem das coisas. Você percebe que pode estar preso em um mundo de ilusões. Corre atrás de sucesso, amor, reconhecimento. E mesmo quando alcança, algo ainda falta. Porque a filosofia ensina: a experiência humana não é sobre conquistar, mas sobre compreender. O peso das emoções. Chega um momento em que você começa a observar as próprias emoções como se fosse um espectador do seu próprio filme. Quando sente raiva, tenta entender de onde ela vem. Quando sente medo, percebe que talvez ele não seja um inimigo, apenas um mensageiro. Você descobre que toda emoção é uma forma de pensamento em silêncio. A alegria é o corpo dizendo obrigado. A tristeza é a alma pedindo pausa. A raiva é a mente gritando por justiça. E o amor? O amor é o mistério que liga tudo isso. Mas é aí que surge o dilema. Se sentir é inevitável, como viver sem ser dominado pelos sentimentos? Como encontrar equilíbrio entre razão e emoção? Essa é uma pergunta que a humanidade tenta responder há milhares de anos. E talvez a resposta não esteja em escolher entre um e outro, mas em permitir que coexistam. As histórias que vivem em nós você percebe que a vida humana é feita de histórias. Desde o começo dos tempos, contamos narrativas para entender o mundo. Mitos, filmes, livros, religiões, sonhos, todos são tentativas de dar forma ao que não compreendemos. A filosofia faz o mesmo. Ela tenta transformar o caos da existência em uma narrativa com sentido. Mas existe um risco. Quando acreditamos demais nas histórias, esquecemos que elas são apenas mapas, não o território. Você pode passar a vida inteira seguindo um caminho que te disseram ser o certo, sem perceber que nunca escolheu andar por ele. A filosofia te convida a parar,
respirar e perguntar: essa vida que eu vivo é realmente minha? Essa pergunta pode ser libertadora ou assustadora, mas é ela que separa quem apenas sobrevive de quem vive com consciência. A quebra da certeza. Em algum momento, você começa a perceber que nada é fixo. As ideias mudam, os valores mudam, as pessoas mudam, você muda. E de repente aquela busca por estabilidade se mostra impossível. Tudo o que é humano é impermanente. O corpo envelhece, os sentimentos se transformam, as verdades caem e até o amor precisa ser reinventado. E é nesse movimento que mora a beleza da vida. Porque se tudo fosse estático, não haveria crescimento. Heráclito dizia: nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, pois da segunda vez nem o homem é o mesmo, nem o rio. Essa é a essência da experiência humana, mudar e aceitar a mudança. A filosofia nas pequenas coisas, depois de algum tempo, você começa a perceber que filosofia não é algo distante. Ela está nas ruas, nos olhares, nos silêncios. Está na escolha entre pedir desculpas ou guardar orgulho. Está no medo de perder quem você ama e na coragem de seguir em frente. A filosofia é o ato de viver com os olhos abertos. E viver com os olhos abertos é, muitas vezes, doloroso, porque você começa a enxergar tudo o que antes preferia ignorar. A injustiça, a desigualdade, a solidão, o tempo que escapa. Mas é justamente esse olhar que te faz humano. E quanto mais você entende a humanidade, mais entende a si mesmo. O chamado para o próximo passo. Filosofia te ensinou que pensar é o primeiro nível e sentir é o segundo. Mas há algo ainda mais profundo. Entender de onde vieram esses pensamentos. Você percebe que para compreender o presente, precisa olhar para o passado, voltar às origens do pensamento humano, aos primeiros que se perguntaram sobre o sentido da vida. E é aí que começa o próximo nível, a busca pelas raízes. Você fecha os olhos e sente o peso suave da dúvida. O mundo parece o mesmo, mas dentro de você tudo mudou. Porque agora cada gesto, cada emoção, cada silêncio carrega uma pergunta. E essa pergunta te conduz ao terceiro nível. As origens do pensamento. Antes de existirem escolas, universidades ou livros, antes de qualquer filósofo ser lembrado por nome, o ser humano já pensava, não com palavras difíceis nem teorias complexas, mas com o olhar, com o medo, com a dúvida. A filosofia nasceu daquilo que nenhum instinto podia responder, o porquê das coisas. O primeiro pensamento: imagine um homem primitivo, há milhares de anos, sentado em frente ao fogo. O fogo o aquece, mas também o assusta. Ele não entende o que é. A chama dança, consome a madeira, desaparece no ar. Ele sente algo que nunca havia sentido antes: curiosidade. E nesse instante, o pensamento nasce. A filosofia começa ali, quando o homem deixa de apenas viver e passa a refletir sobre a vida. Por que o sol nasce? O que acontece depois da morte? Quem criou tudo isso? Essas perguntas ecoam desde o início da humanidade, como se fossem parte do nosso DNA. O encanto e o medo, o pensamento, nasceu do espanto, do medo e da admiração pelo que não se compreendia. Os primeiros humanos olhavam o céu e viam mistério. Trovoadas, eclipses, estrelas que pareciam vigiar o mundo. Eles criavam mitos para explicar o inexplicável. O trovão era a voz dos deuses. O vento, o sopro da vida. O mar, um espelho do infinito. Essas histórias não eram mentiras. Eram tentativas sinceras de dar forma ao invisível. Porque antes de entender o mundo com a razão, o ser humano o interpretava com o coração. Do mito ao pensamento com o tempo, o homem percebeu que talvez as respostas não estivessem apenas nos deuses. Talvez o universo pudesse ser entendido por meio da observação, da dúvida, da lógica. É nesse ponto que nasce a filosofia como conhecemos hoje, o momento em que o ser humano deixa o mito e caminha em direção ao pensamento racional. Na Grécia Antiga, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a discutir ideias publicamente, não como fé, mas como razão. O mar, o fogo, o ar, a terra. Tudo era questionado, estudado, compreendido. Tales de Mileto foi o primeiro a dizer que o mundo não era feito de caprichos divinos, mas de elementos naturais. Para ele, tudo vinha da água. Pode parecer simples hoje, mas naquela época era revolucionário.
Foi a primeira vez que alguém ousou dizer: talvez o mundo funcione por si só, e a partir dessa ousadia, nasce o pensamento livre. O nascimento da razão, a filosofia, se torna a arte de questionar tudo, inclusive a si mesma. Os gregos começaram a viver entre dois mundos, o da fé e o da razão. Pitágoras acreditava que tudo poderia ser explicado pela harmonia dos números. Heráclito via a mudança como essência da vida. Parmênides, o oposto, dizia que o ser é imutável. Essas contradições não eram problemas, eram combustíveis, porque a filosofia não busca respostas definitivas, mas perguntas mais profundas. Foi nesse cenário que surgiu Sócrates, o homem que transformou a dúvida em método. Ele não escrevia nada. Apenas perguntava: quem é você? O que é a justiça? O que é o amor? E ao perguntar fazia as pessoas pensarem por si mesmas. A revolução de Sócrates acreditava que a sabedoria verdadeira começava com uma frase simples: só sei que nada sei. Essa frase mudou tudo, porque ela destruiu a arrogância humana de achar que sabe tudo, e nos lembrou que o conhecimento nasce da humildade. A partir dele, o pensamento filosófico deixou de ser algo distante e se tornou algo profundamente humano. Filosofar passou a ser olhar para dentro. Não basta saber o que o mundo é preciso saber quem somos dentro dele. Platão e Aristóteles, a herança Platão, seu discípulo, acreditava que vivemos em um mundo de sombras, reflexos imperfeitos de uma realidade maior. Para ele, o que vemos é apenas aparência. O verdadeiro mundo é o das ideias. Aristóteles, por outro lado, trouxe a filosofia de volta à Terra. Ele dizia que o conhecimento vem da experiência, da observação, da prática. Dois olhares opostos, mas complementares. Um buscava o céu, o outro o chão. E juntos, eles moldaram o pensamento ocidental. Até hoje, todo debate filosófico carrega ecos de Platão e Aristóteles. A expansão do pensar com o tempo, a filosofia ultrapassou fronteiras. Chegou a Roma, à Idade Média, ao Iluminismo, à modernidade. Cada época adicionou uma nova camada de reflexão. A fé e a razão tentaram coexistir. O homem passou a questionar o poder e a moral. A ciência se libertou das amarras religiosas. E o pensamento evoluiu. Mas a essência continuou a mesma. A filosofia é o amor pela sabedoria, o retorno ao silêncio. Depois de tantos nomes, escolas e ideias, você percebe algo curioso. A filosofia nasceu do silêncio, e talvez seja nele que ela volte a se encontrar. Porque o pensamento verdadeiro não acontece no barulho das certezas, mas na calma das dúvidas. O mesmo fogo que o homem pré-histórico observava ainda queima dentro de nós. A mesma curiosidade, o mesmo medo, o mesmo espanto. Apenas mudamos as perguntas, mas o mistério continua o mesmo. O próximo passo, agora que você entende de onde veio o pensamento, surge uma nova pergunta: e para onde ele está indo? A humanidade evoluiu, mas as incertezas também cresceram. A tecnologia, a solidão, a pressa, o vazio, tudo isso cria um novo tipo de filosofia, uma que não olha mais para o passado, mas para o sentido do presente. A filosofia começa com perguntas, mas é nas escolhas que ela se revela. Escolher é o momento em que o pensamento se torna carne, quando as ideias deixam o papel e atravessam a vida real. E é aí que a filosofia deixa de ser teoria e se torna destino. O caminho da decisão, todos nós já estivemos diante de uma escolha que parecia simples, mas que carregava o peso de um universo inteiro: ficar ou partir, amar ou se proteger, perdoar ou seguir com raiva. No instante da dúvida, algo em nós se divide. Uma parte busca a razão, o cálculo, o certo, o seguro. A outra busca o coração, o instinto, o risco, o sentimento. E entre essas duas forças nasce a filosofia moral. O campo onde o pensamento tenta responder o que é certo. Mas o que é certo? O que é errado? E quem decide isso? O dilema da moral. Imaginemos uma cena. Um trem desgovernado corre em direção a 5 pessoas presas nos trilhos. Você tem a chance de puxar uma alavanca e desviá-lo, mas ao fazer isso, o trem atropelará apenas uma pessoa. Você puxa a alavanca. Esse é o famoso dilema do bonde, usado por filósofos para testar nossos limites morais. E ele revela algo desconfortável. Não existe resposta certa. Se você agir, será responsável por uma morte.
Se não agir, será responsável por 5. De qualquer forma, há culpa. E é aí que a filosofia mostra seu lado mais humano. A busca pela moral é também uma luta contra o próprio caos interior. As escolas do pensamento. Na história da filosofia, muitos tentaram encontrar um caminho. Kant dizia que a moral está na intenção. Não importa o resultado, mas o dever. Agir pelo que é certo, não pelo que é útil. Ele acreditava que existe uma lei moral dentro de cada um de nós, como uma bússola silenciosa. Já John Stuart Mill, o pai do utilitarismo, acreditava no oposto. O que é certo é aquilo que traz o maior bem para o maior número de pessoas. 2 pensadores, 2 verdades, 2 mundos, e no meio deles nós, tentando escolher entre o que sentimos e o que pensamos. A filosofia da dor toda, escolha verdadeira dói. Porque escolher algo é abrir mão de tudo o que poderia ter sido. E é nesse luto silencioso que a filosofia se faz presente. Ela sussurra: você não é livre apenas para escolher. Você é livre para arcar com o que escolheu. Nietzsche dizia que o ser humano deve afirmar a vida, mesmo com toda a dor que ela traz. Que a grandeza não está em fugir do sofrimento, mas em dar sentido a ele. Cada decisão é um espelho que mostra quem somos e quem deixamos de ser. O conforto e a ruína escolher pode trazer conforto, mas também ruína. O conforto de sentir que seguimos o caminho certo. A ruína de descobrir que o certo nem sempre é o justo. Pense na tecnologia, por exemplo. Criamos máquinas para facilitar a vida, e agora elas nos substituem. Queríamos liberdade, e ganhamos dependência. Queríamos progresso, e criamos o vazio. Toda escolha coletiva tem um preço que o tempo cobra em silêncio. A filosofia nos lembra disso. Não há evolução sem consequência. A liberdade como fardo ser livre parece bonito, até que você entende o peso que isso carrega. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, porque, querendo ou não, sempre escolhemos. Mesmo não escolher, já é uma escolha. A liberdade é o maior presente da existência, mas também sua maior tortura. Ela nos obriga a decidir o rumo da própria alma, sem garantias, sem mapa, sem certeza. E, no fundo, o que mais amedronta o ser humano não é a falta de opções. É saber que somos responsáveis por tudo que escolhemos. O silêncio da consciência. Depois de uma grande decisão, o mundo volta a ficar em silêncio. Mas dentro da mente, algo continua ecoando. E se eu tivesse feito diferente? E se eu estiver errado? É nesse eco que mora a filosofia, no intervalo entre a escolha e a consequência. É ali que aprendemos que a sabedoria não está em evitar o erro, mas em compreender o que ele ensina. O espelho da escolha, cada escolha molda o que chamamos de eu. Você não é o que pensa. Você é o que escolhe fazer com o que pensa. E é nesse ponto que a filosofia toca o coração. Porque ela não busca criar robôs que pensam certo, mas seres humanos que sentem com consciência. A escolha é o ato mais humano que existe, porque é nela que razão e emoção se encontram, não para se destruir, mas para se reconhecer. Quando entendemos o peso das escolhas, começamos a enxergar o verdadeiro campo de batalha, a mente, porque dentro de cada decisão há uma guerra silenciosa entre razão e emoção. E o próximo capítulo mergulhará nesse conflito eterno. Afinal, o que deve guiar a vida humana? O pensamento lógico ou o sentimento? Há um instante na vida em que o coração quer uma coisa e a mente outra. Esse instante é o ponto exato onde a filosofia se curva diante do humano. Porque por mais que estudemos lógica, ética, moral, no fundo, é o sentimento que muitas vezes decide por nós. Mas será que a emoção é inimiga da razão? Ou será que é justamente ela que nos torna verdadeiramente racionais? O conflito que nunca termina desde os primeiros filósofos, essa guerra interior nos acompanha. De um lado, os que dizem, a razão é a luz que guia o homem. Do outro, os que sussurram, sem emoção essa luz é fria, sem alma. Descartes acreditava que pensar era a essência da existência. Penso, logo existo. Para ele, a mente era o único território confiável. As emoções eram perigosas, traiçoeiras, enganosas. Mas séculos depois, David Hume viria contrariar tudo isso, dizendo, a razão é e deve ser escrava das paixões. Para Hume, não é o raciocínio que nos move, é o sentimento.
A razão apenas organiza o caminho que o coração já escolheu. A lógica da frieza. Razão é como uma bússola, firme, previsível, precisa. Ela calcula, compara, pesa consequências. Mas o problema é que a vida não cabe em cálculos. Quando amamos, sofremos, perdoamos, não estamos obedecendo à lógica. Estamos obedecendo à alma. E ainda assim, sem a razão, o mundo seria caos. Seríamos guiados apenas por impulsos, sem direção, presas do instante. É a razão que impede que o desespero se torne destruição. Ela que nos lembra que sentir não é o mesmo que entender. Mas o que acontece quando a razão e a emoção entram em guerra? A tempestade do coração, pense em uma pessoa apaixonada que precisa terminar uma relação. Ela sabe que é o certo, a mente grita, mas o coração teimoso implora para ficar. Entre esses dois gritos, nasce o silêncio da filosofia. O que é melhor? Ser fiel ao que sentimos ou ao que sabemos? É nesse abismo que muitos se perdem, porque a emoção é fogo, e o fogo aquece, mas também queima. Ela dá sentido à vida, mas quando domina, cega. Por outro lado, a razão é gelo, e o gelo preserva, mas também congela. Ela evita o erro, mas também impede a entrega. Vivemos entre dois extremos, a frieza que protege e o calor que destrói. E o equilíbrio é quase uma arte perdida. A busca pelo equilíbrio, Aristóteles, dizia que a virtude está no meio termo, nem razão em excesso, nem emoção em demasia. O homem sábio seria aquele capaz de sentir sem se afogar e pensar sem se distanciar da vida. Mas essa sabedoria não vem fácil. Ela se conquista nas dores da experiência, nas decisões erradas, nas lágrimas contidas e nas palavras que não dissemos. A filosofia moral, no fundo, é isso. A tentativa de ensinar o coração a pensar e a mente a sentir. O espelho da humanidade imagine o mundo moderno, conectado, rápido, eficiente, cheio de informações, mas vazio de sentido. As máquinas pensam melhor do que nós, mas nenhuma delas sente. Elas podem calcular o amor, mas não amá-lo. Podem entender o medo, mas não tremem. A razão nos trouxe até aqui, mas é a emoção que nos mantém humanos. E talvez seja essa a ironia da civilização. Quanto mais racionais nos tornamos, mais distantes ficamos de nós mesmos. O preço da sensibilidade ser sensível hoje é um ato de coragem. Porque o mundo racionaliza tudo, até a dor. Dizemos é o que é. Quando deveríamos dizer isso me dói, dizemos vida que segue. Quando o coração ainda está parado lá atrás. A filosofia nos lembra que sentir não é fraqueza, é o que nos torna verdadeiramente vivos, e talvez o erro da humanidade tenha sido tentar escolher entre razão e emoção, quando o segredo sempre foi conciliar as duas. A voz interior, há momentos em que tudo parece se calar. Nenhuma lógica explica o que sentimos. Nenhum sentimento parece razoável. É nesse silêncio que surge uma voz pequena, quase esquecida, a intuição. Ela é a ponte entre mente e alma. Não é apenas pensar nem apenas sentir, mas compreender com o todo. É quando algo em nós diz, eu não sei porquê, mas é o que preciso fazer. E nesse instante, a filosofia deixa de ser ciência e se torna vida. A batalha infinita, o ser humano, é, por natureza, contraditório. Racional demais para ser puro instinto, emocional demais para ser pura lógica, e talvez seja exatamente essa contradição que nos torna tão grandiosos. Porque pensar e sentir são as duas asas da alma. Cortar uma delas é impedir o voo. Agora que entendemos o campo de batalha entre razão e emoção, chegamos a um ponto mais profundo da jornada, a essência do ser. A pergunta muda. Deixa de ser o que eu devo fazer e se torna quem eu sou. Há perguntas que não se fazem em voz alta, perguntas que nascem no silêncio, no meio da noite, quando o mundo dorme e a mente desperta. Quem sou eu, quando ninguém está olhando? Por que existo? E se tudo isso for apenas um sonho? Essas perguntas não pedem respostas, pedem coragem. Coragem para olhar para dentro, onde moram todos os segredos do ser. O mistério da existência, a filosofia, sempre tentou entender o que significa existir. Mas o ser é como um espelho. Quanto mais olhamos, mais ele reflete de volta o que somos. Os antigos diziam que o homem é a imagem dos deuses. Os modernos que somos fruto do acaso. Mas talvez sejamos algo entre os dois. Um milagre acidental.
Somos o único ser vivo que sabe que vai morrer, e mesmo assim continua sonhando. Essa é a tragédia e a beleza da consciência. Nietzsche chamava isso de o peso da existência. Sartre via como a condenação da liberdade. E Camus, com sua lucidez brutal, dizia: o absurdo nasce do confronto entre o desejo humano por sentido e o silêncio do mundo. Vivemos, amamos, criamos, mas o universo não responde. E é nesse silêncio que o ser se revela. O vazio e o espelho em algum momento da vida, todos nós sentimos o vazio. Não o vazio da solidão, mas o vazio de não saber quem somos. Você acorda, trabalha, conversa, sorri, mas por dentro sente que algo falta, como se a alma estivesse deslocada do corpo. É nesse ponto que nasce o existencialismo, uma filosofia que não fala sobre o mundo, mas sobre o peso de existir dentro dele. Para Sartre, o ser humano não vem com um propósito pronto. Somos nós que o criamos a cada escolha, a cada erro, a cada renúncia. Não há roteiro, não há destino, só o presente. E o que você faz com ele? A busca por sentido, mas há algo inquietante nessa ideia. Se nada tem sentido, por que continuar? Foi essa a pergunta que levou Albert Camus ao coração do absurdo. Ele comparou a vida ao mito de Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima todos os dias apenas para vê-la rolar de volta. Camus não via isso como desespero, mas como desafio. É preciso imaginar Sísifo feliz, dizia ele, porque a grandeza do ser não está no resultado, mas na resistência, na capacidade de continuar, mesmo sabendo que tudo pode ruir. Existir é um ato de rebeldia. O ser espiritual, mas, e se existir for mais do que sobreviver ao absurdo? E se houver algo além da razão, algo que a ciência não pode medir? É aqui que a filosofia encontra a espiritualidade. Não como religião, mas como a intuição de que há algo maior sustentando o invisível. Lao Tse dizia: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. O autoconhecimento não é apenas pensar sobre quem somos, mas sentir o que somos. É silenciar o ruído da mente e ouvir o murmúrio da alma. Talvez o ser não precise ser compreendido, basta ser vivido. A perda da identidade, na era moderna, o ser se fragmentou. Vivemos múltiplos papéis: trabalhador, amigo, filho, parceiro, persona online. Nos mostramos o tempo todo, mas cada vez sabemos menos quem somos. Criamos versões de nós mesmos para caber no mundo, mas o preço disso é não caber mais em nós. E o ser, esse centro invisível que nos sustenta, começa a desaparecer sob as máscaras. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do desempenho. Um mundo onde o valor do ser é medido pela produtividade. Mas o ser não produz. O ser existe, e isso deveria bastar. O sacrifício das certezas para descobrir quem somos é preciso perder o que achamos ser, renunciar às certezas, aceitar o desconforto de não saber. Nietzsche chamava isso de morte de Deus, não como negação da fé, mas como a morte das verdades prontas. Quando tudo o que sustentava o mundo cai, só resta uma escolha: criar o próprio sentido. É nesse ponto que o ser renasce, livre, incerto, mas finalmente autêntico. O silêncio do ser há um momento em que o pensamento se cansa, em que a mente tenta explicar o que só o coração entende. É nesse momento que você descobre que o ser não se diz, se sente. O ser é o instante em que o tempo para, o momento em que você respira e percebe que está vivo, sem metas, sem respostas. Apenas o milagre de existir. Agora que você olhou para dentro e encarou o mistério do ser, uma nova pergunta se levanta, ainda mais perigosa. E se tudo isso for em vão? Porque quando o ser desperta, ele também se depara com a sombra, a dúvida, o niilismo, a tentação de desistir. Há um instante em que o pensamento desaba, em que todas as certezas que um dia nos deram conforto se tornam apenas ecos distantes na mente. É o instante em que o porquê se transforma em um grito mudo. E você percebe que talvez não exista resposta alguma. Esse é o abismo da dúvida, o ponto onde o ser humano confronta o vazio e pergunta: e se nada disso fizer sentido? A queda à dúvida é como uma rachadura na alma. Ela começa pequena, quase imperceptível, mas cresce em silêncio até que tudo se parte.
Você tenta se agarrar à fé, à razão, à esperança, mas tudo escapa por entre os dedos. O mundo parece o mesmo, mas algo dentro de você se quebrou. Camus chamava isso de o despertar do absurdo. O momento em que o homem percebe que o universo é indiferente, que o amor, o sofrimento e a beleza existem apenas dentro de nós e o cosmos. Não responde. Essa percepção é um choque, mas é também uma libertação, porque quando tudo perde o sentido, você se torna livre para criar o seu. A noite do espíritos místicos chamam esse momento de a noite escura da alma. Nietzsche o chamava de o deserto da verdade. É o espaço entre o que fomos e o que ainda não sabemos ser. Uma travessia sem mapa, sem chão, sem promessas. É quando a mente tenta entender o que o coração não suporta sentir. O momento em que a alma se pergunta, vale a pena continuar? E o silêncio responde, nada. Mas é nesse nada que nasce algo novo, porque toda a criação começa com o caos. E a dúvida, embora doa, é o caos necessário para o renascimento. O eco do niilismo Nietzsche olhou para esse abismo e não desviou o olhar. Ele disse, quando olhas longamente para um abismo, o abismo também olha para ti. O niilismo não é apenas a negação de Deus, é a perda de tudo o que dava sentido à existência. Sem um propósito, o homem vaga. Sem fé, ele se dissolve. E sem amor, ele morre em vida. Mas Nietzsche via nesse colapso uma possibilidade. A chance de o homem se reinventar. De criar novos valores, novas razões, novos deuses dentro de si. O confronto com o vazio. Há quem fuja da dúvida. Há quem a encare de frente. Os que fogem se afogam em distrações, tentando esquecer que o vazio existe. Os que enfrentam mergulham, que ao tocar o fundo, percebem que o abismo não é o fim, é o espelho. A dúvida não é inimiga da fé. É o fogo que a purifica. Sem dúvida, a fé seria cega. Sem fé, a dúvida seria desespero. Entre as duas nasce a lucidez. A beleza do incerto há algo estranho em descobrir que não sabemos nada. De repente, o medo se mistura com a liberdade. Você deixa de buscar respostas prontas e começa a sentir o mistério. A dúvida, antes sombria, se torna poética, porque viver sem saber é o mais humano que existe. Somos seres que caminham na neblina, tateando o invisível, tropeçando, caindo, mas ainda assim, seguindo. O reflexo final à dúvida é o espelho da alma. Ela mostra não o que somos, mas o que ainda podemos ser. E quando você se encara nesse espelho, descobre que o abismo sempre esteve dentro. Ele não é o fim da estrada. É a porta para um novo começo, porque duvidar é sinal de que algo dentro de você ainda busca. E buscar é o que mantém o ser vivo. A travessia no fundo, o abismo da dúvida não destrói. Ele depura. Ele arranca as ilusões, destrói as certezas e deixa apenas o essencial, a vontade de continuar. A vontade de existir, mesmo quando nada faz sentido. E é isso que nos torna humanos, a capacidade de olhar o vazio e, ainda assim, dizer, eu escolho viver. Mas sobreviver à dúvida não é o fim da jornada. É o início da consciência. Depois que o ser encara o abismo, surge uma nova questão, a mais perigosa e transformadora de todas. Se eu sou livre para criar o sentido da vida, que tipo de vida quero criar? Há um instante em que o medo se cala, em que o peso da dúvida dá lugar a algo novo, leve, mas assustador. É o momento em que o ser humano percebe que, sem certezas, tudo é possível. Esse é o despertar da liberdade e, paradoxalmente, é também o instante mais solitário da existência. A queda das correntes. Depois de atravessar o abismo da dúvida, você descobre que nenhuma crença é absoluta, nenhum valor é eterno. Nenhuma regra é inquebrável. É como acordar num mundo sem paredes. Tudo é aberto, tudo é escolha. E isso assusta. A liberdade parece bonita nos livros, mas quando você a encara de perto, ela tem o rosto do caos. Porque ser livre significa não poder culpar ninguém. Nem Deus, nem o destino, nem o acaso. Tudo o que você fizer será sua responsabilidade. Nietzsche chamou isso de peso da liberdade. Sartre, de condenação à liberdade. Porque, gostemos ou não, ser livre é um fardo, mas é o fardo que nos torna humanos. A centelha da escolha imagina estar diante de 1000 portas, todas abertas, todas possíveis, qual delas escolher?
A liberdade não vem com manual. Ela é o território do risco, do erro, do recomeço. Ser livre é aceitar que cada escolha é também uma perda. Quando você diz sim a um caminho, está dizendo não a todos os outros. Mas é nesse ato de escolher que o ser humano se torna autor da própria história. Kierkegaard dizia: a angústia é a vertigem da liberdade. E é verdade. A liberdade nos dá asas, mas também nos coloca à beira do precipício. O ser como criação existencialismo ensina que a existência precede a essência. Ou seja, nascemos vazios. Não temos um propósito dado. Somos nós que o criamos, dia após dia. Você não é o que o mundo disse que você seria. Você é o que escolhe ser. E essa é a beleza e o terror da vida. A filosofia deixa de ser teoria e se torna prática. Ela está nas pequenas decisões, no perdão que você concede, na palavra que decide não dizer, no caminho que escolhe seguir. A cada instante você se recria. Você é o artista, a obra e o pincel. A luz e a sombra da autonomia. Ser livre não é fazer tudo o que quiser. É ter consciência das consequências. A verdadeira liberdade exige maturidade. Exige encarar o próprio reflexo e dizer: sou responsável por quem me torno. A liberdade sem consciência vira egoísmo. A liberdade sem compaixão vira tirania. A liberdade sem propósito vira vazio. Mas quando a liberdade se une à consciência, ela se transforma em autonomia, a capacidade de escolher com sabedoria. A liberdade do ser imagine uma semente. Ela está cercada por terra, escuridão e silêncio. Mas dentro dela há uma força invisível, pronta para romper o solo e tocar o sol. Essa é a imagem da liberdade interior. Mesmo quando o mundo parece sufocar, há algo em nós que insiste em crescer. A liberdade não é um lugar, é uma atitude. É a decisão de continuar sendo autêntico, mesmo quando é mais fácil se conformar. O caminho ético, mas se tudo é escolha, como saber o que é certo? Aqui nasce o dilema ético da liberdade. Os filósofos discordam. Kant diria que devemos agir de acordo com princípios universais. Nietzsche diria que devemos criar nossos próprios valores. E o existencialista diria que o certo é o que nasce da autenticidade. A verdade é que não há mapa, mas há bússolas, e todas apontam para dentro. A moral não é um conjunto de regras externas. É o diálogo silencioso entre o que fazemos e o que sentimos depois. A liberdade e o outro, a liberdade individual, só faz sentido quando reconhece a do outro. Afinal, de que vale ser livre se o mundo ao redor vive em correntes? A liberdade sem empatia se transforma em arrogância, mas a liberdade compartilhada gera humanidade. Ser livre é também permitir que o outro seja. É entender que a diferença não é ameaça, é complemento. Como escreveu Simone de Beauvoir, minha liberdade só tem sentido se incluir a liberdade dos outros. O despertar, quando o ser humano compreende isso, algo dentro dele muda. A liberdade deixa de ser medo e se torna luz. Você entende que não precisa mais procurar o sentido da vida. Você pode criá-lo. Cada gesto, cada decisão, cada olhar. É uma afirmação silenciosa. Eu existo e escolho estar aqui. E essa escolha, simples e profunda, é o verdadeiro despertar. Chegou o momento da verdade. O instante em que a jornada filosófica se torna uma batalha concreta. Não é uma batalha com espadas ou gritos. É uma batalha silenciosa dentro de você. Entre o que você sabe ser verdadeiro e o que o mundo insiste em mostrar como real, este é o confronto decisivo. O inimigo invisível, o vilão desta história, não tem rosto. Não é uma pessoa, nem uma lei, nem um monstro. O vilão é a ilusão. Aquele conforto que nos cega, que nos faz repetir erros, que nos impede de viver com consciência. A ignorância também é inimiga. E a indiferença silenciosa e cruel nos corrói de dentro para fora. Mas, diferentemente dos outros desafios, este não se vence com força ou grito. Vence-se com clareza, coragem e decisão. As reviravoltas da vida ao longo da jornada, você percebeu que cada resposta gera novas perguntas. Cada escolha revela um paradoxo. E assim, o mundo nunca para de desafiar a mente. O que antes parecia certo, agora parece duvidoso. O que parecia impossível, agora é possível. E é aí que surge a grande tensão do ser humano.
aceitar a incerteza ou acreditar que existe uma verdade absoluta. Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Cada um de nós carrega esse caos, e o confronto decisivo é a luta para transformar o caos em luz. A escolha suprema: imagine-se diante de um espelho, não apenas refletindo sua aparência, mas toda a sua vida, suas escolhas, suas ilusões e medos. Você vê o que fez de errado, o que deixou de fazer, às vezes que escolheu a facilidade em vez da autenticidade. E nesse instante, você deve decidir: vou continuar vivendo na ilusão confortável ou encarar a verdade crua da existência? Não há caminho fácil. Não há resposta pronta. A única verdade é que você deve escolher conscientemente. A batalha da alma a aceitar a verdade exige coragem, porque a verdade machuca. Ela destrói mentiras que nos protegiam, derruba crenças que nos davam segurança, exige que enfrentemos medos antigos e dolorosos. Mas fugir da verdade é morrer em vida. É entregar-se à indiferença e ao conformismo. O confronto decisivo, portanto, não é externo. É interno. É você contra você mesmo. E a cada escolha que faz, o ser humano decide se vai continuar dormindo ou finalmente acordar. A semente do futuro, mesmo no caos, mesmo diante da verdade crua, há uma possibilidade: o renascimento. Cada decisão tomada com consciência é como plantar uma semente no solo do próprio ser. Talvez não saibamos o que crescerá. Talvez as tempestades destruam parte da planta, mas a semente existe. E existe a esperança de florescer. O confronto decisivo não termina com a vitória instantânea. Ele é um processo contínuo. Escolher, errar, aprender, evoluir e escolher novamente. O clímax da jornada no fim. Surge a grande revelação. Não é sobre encontrar uma única verdade, mas sobre se tornar capaz de viver com todas as verdades, mesmo contraditórias, mesmo dolorosas. A coragem não é ausência de medo. É enfrentar a vida sabendo que nada é garantido. O ser humano desperta, não porque encontrou respostas definitivas, mas porque aprendeu a conviver com as perguntas. Chegamos ao fim da jornada. Após atravessar perguntas, dúvidas, escolhas, abismos e confrontos, a filosofia deixa de ser teoria e se torna vida. O que aprendemos? Que o ser humano não é uma resposta pronta, mas um processo constante de descoberta. Reflexão final. A grande pergunta que iniciou tudo, sobre o sentido da vida, a liberdade, o amor, o tempo, não se resolve com certezas absolutas. Ela se resolve com profundidade, com coragem para encarar a própria existência, com a humildade de aceitar o mistério que nos envolve. A filosofia nos ensinou que as perguntas são tão valiosas quanto as respostas. A dúvida é o combustível do crescimento. A liberdade é um fardo que nos transforma. A razão e a emoção são asas do mesmo voo, e que o ser humano se revela no instante em que escolhe viver conscientemente. Reconstrução do ser. Depois de enfrentar o abismo, você percebe que nada precisa ser perfeito, que cada erro, cada perda, cada lágrima faz parte da construção de quem somos. O ser humano não é completo por possuir todas as respostas, mas por tentar compreender, por agir com autenticidade, por abrir espaço para o que ainda está por vir. O mundo continua em movimento, o tempo continua passando, e você continua existindo, mais consciente, mais atento, mais vivo. Esperança e futuro. A filosofia nos deixa com uma mensagem clara. O sentido da vida não é dado, é criado. Cada escolha que fazemos, cada ato de reflexão, cada gesto de amor ou coragem é uma pincelada no quadro da existência. E mesmo que o mundo pareça caótico, mesmo que as certezas se desfaçam, há sempre espaço para a esperança. Porque viver não é apenas sobreviver, é criar significado. É transformar dúvidas em aprendizagem, medos em coragem, silêncios em consciência. A última provocação. Então, pergunto a você, espectador, o que você fará com a liberdade que conquistou? Que vida vai escolher criar, agora que entende a profundidade do ser? A filosofia não encerra com respostas prontas. Ela encerra com um convite à reflexão, com a certeza de que a jornada não termina. Ela apenas muda de forma, de pergunta em pergunta, de escolha em escolha, de vida em vida.
E assim, a jornada dos 5 níveis da filosofia se completa, não como uma lição, mas como um despertar, porque viver com consciência é, em si, a mais profunda filosofia.